Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, essa semana, esse grande mês vocacional, é a semana na qual a Igreja, aqui no Brasil, com a tradição já de vários anos, reza especialmente pela vocação dos leigos na Igreja, a vocação de vocês, que vivendo na família, no trabalho, se santificam, vivendo o Evangelho no meio do mundo, e de modo todo particular a Igreja reza por aqueles que dedicam sua vida à missão da Igreja, como catequistas, trabalhando nas pastorais da Igreja, nas obras de caridade que a Igreja promove. Como é bonito, tantos cristãos que realmente são engajados, comprometidos com o reino de Deus, participando, especialmente na sua comunidade paroquial. Quem é o fiel leigo? O fiel leigo é o cristão, é a cristã, que estão unidos pelo batismo a Jesus Cristo. E, portanto, unidos a Cristo no batismo, eles devem configurar-se a Cristo, unidos a Cristo que é sacerdote, rei e profeta. Por isso, pelo batismo, todo cristão, ele participa do sacerdócio de Cristo, no sentido do sacerdócio comum dos fiéis, e a capacidade de cultuar a Deus, participar dos sacramentos. O fiel leigo também participa dessa missão de Cristo como profeta, ou seja, ele tem a missão de levar o Evangelho para o mundo, especialmente pelo testemunho da sua vida, pelo seu bom exemplo. E, por último, a missão do cristão unido a Cristo como pastor. Jesus é o pastor e a Igreja é o corpo místico de Cristo. Então, todos nós, cada qual no seu lugar dentro do povo de Deus, que é um povo organizado numa hierarquia, deve levar adiante essa missão de conduzir as pessoas para Deus. Os pastores unidos a Cristo como cabeça são o Papa, os bispos, auxiliados pelos sacerdotes. E o fiel, unido a Cristo pastor, ele também deve fazer por onde trazer as almas para Nosso Senhor. E aí que vem então essa missão do cristão de ser o sal da terra e a luz do mundo. O cristão, ele transforma as realidades temporais com a força do Evangelho. Mas para o cristão transformar, é preciso que ele seja primeiro transformado. Nessa leitura de hoje, que são as leituras dessa 12ª semana depois de Pentecostes, São Paulo nos fala da excelência da lei nova, o Evangelho, sobre a lei antiga, que era uma lei imperfeita. São Paulo falou: o ministério da condenação tinha uma glória. É uma palavra um pouco simbólica que ele explica aqui. Por que ele fala que a lei antiga era um ministério da condenação? Era porque a lei condenava as pessoas? Não. Porque era uma lei imperfeita. Essa lei antiga, o Antigo Testamento, mostrava à pessoa o certo e o errado. Mas ela não tinha o poder de dar a graça para a pessoa conseguir fazer o certo e vencer o errado, e evitar o errado. Por isso que era uma lei ainda que imperfeita, incapaz de santificar. O Novo Testamento não. É o ministério do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos foi dado, através do merecimento de Cristo, que com o dom da graça de Deus, nos transforma, nos santifica. Então essa graça dada pela efusão do Espírito Santo no dia do batismo, isso é que constitui a fonte da santidade de todos os cristãos, e especialmente de vocês, irmãos e irmãs que vivem no mundo. O padre, por exemplo, tem um outro sacramento. Além do sacramento do batismo, ele tem o sacramento da ordem, que dá uma nova consagração ao sacerdote. Mas o cristão santifica como? Com o batismo e com a crisma. Os religiosos também, ao qual eles acrescentam a sua consagração a Deus nos votos. Mas o leigo toma a sua força dali. Por isso, com o poder desse novo dom do Espírito, que é a lei nova, que é o quê? O amor no nosso coração, é que nós temos a capacidade de, ao nos deixar transformar por esse amor, sermos capazes de transformar o mundo no amor. Nós ficamos sempre muito tristes ao ver tantas estruturas de pecado, de corrupção, de injustiça que há no mundo de hoje. Mas não podemos colocar a culpa nas estruturas. Existe uma mentalidade hoje em que as pessoas não aceitam que erram, não é? Então as pessoas culpam o sistema, culpam a cultura, culpam o ambiente social. Mas espera aí, quem é que move o sistema? Quem é que forma as estruturas? São pessoas.
Então o pecado brota do coração da pessoa. E ela é que vai e vicia o sistema, vicia a estrutura. É assim que funciona. Então, quando vemos, não é, estruturas de pecado, de injustiça, de corrupção, infelizmente acontecem na nossa sociedade, nós vemos que tudo isso foi levado para esse mau caminho por pessoas que infelizmente escolheram o pecado, escolheram afastar-se de Deus e acabando por buscar o seu egoísmo, por buscar seus interesses pessoais, viciaram a sociedade no mal. O nosso trabalho é o contrário. O trabalho do fiel, do cristão, da cristã, que lá no meio do mundo, não é, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, está ali, é, com o testemunho da sua vida, com o seu bom exemplo, transformar essas estruturas no valor do Evangelho. Qual que é o grande valor do Evangelho? É o que está expresso no Evangelho de hoje. É a caridade. Jesus perguntou àquele doutor da lei, que queria saber o caminho do céu. Jesus falou, o que você lê na lei? Você é doutor da lei? Ele respondeu, certo. É o grande mandamento, o primeiro de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e anexo a ele, amar o próximo como a si mesmo. O que faz o mal no mundo de hoje? É a cultura do egoísmo, que gera o individualismo. Cada qual pensa em si e destrói o outro. Como vamos reverter isso? Com aquilo que Jesus ensinou, que é a cultura, a civilização do amor, como dizia o Papa São Paulo VI. A civilização do amor é uma civilização transformada na caridade. Agora, como é que a sociedade ela vai viver a caridade? Se as pessoas que estão inseridas lá dentro comecem a praticar isso. Quem são essas pessoas? Nós cristãos. Eu, você, especialmente vocês que estão no meio do mundo. Tem que estar lá, tendo uma lógica de caridade, fazendo-se próximo daqueles que mais precisam, como o bom samaritano se fez próximo daquele pobre coitado caído. E entre essas grandes obras de caridade, na qual cada um de nós se dedica, vocês se dedicam no meio do mundo, está também a participação, o comprometimento em participar na missão pastoral da igreja. A igreja somos todos nós. São João Paulo II dizia que quando Jesus deu aquela ordem aos discípulos, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho, ele dizia, com essa palavra, toda a igreja foi enviada em missão. Para pregar qual evangelho? Esse evangelho que ouvimos, o evangelho do amor de Deus, do amor do próximo. Toda a igreja enviada em missão é toda a hierarquia da igreja. O Papa, os bispos, os sacerdotes, não é? E todo o povo fiel, religiosos e leigos. Cada qual no seu campo, mas todos somos enviados para poder pregar. Por isso que, onde a igreja se faz presente em meio a nós, que é a nossa comunidade paroquial, a paróquia é a igreja presente no nosso bairro, na nossa cidade. Aqui é o lugar onde nós colocamos os dons que Deus nos deu a serviço dos outros. Não é quando eu estou servindo na paróquia, na catequese, nas diversas pastorais, acolhendo os irmãos que chegam, cantando, tocando, cada qual com seu dom, colocando a serviço na sua paróquia, ele está fazendo a obra pastoral, ou seja, está unido ao sacerdote, portanto a Cristo pastor, para poder levar o evangelho para outras pessoas. A pastoral da visitação, que vai visitando as casas, que visita os doentes, que faz grupo de oração nos bairros, não é a obra social que atende as pessoas mais carentes, tudo isso é missão do leigo e da leiga, cooperando com o sacerdote na comunidade paroquial para levar o evangelho do amor para o mundo, ou seja, é a igreja inteira, sacerdotes e fiéis, todo mundo junto, nós somos uma única igreja. Então essa é a grande vocação pela qual estamos rezando e que celebramos essa semana, a vocação de todos os irmãos e irmãs que se santificam no mundo, com seu bom exemplo, seu testemunho de fé e também se dedicando na sua comunidade a essa obra evangelizadora. Então vamos rezar hoje, pedir a todos os santos que se santificaram assim, quantos santos e santas que foram leigos, né? Viveram no mundo. Celebramos essa semana São Luís IX, rei da França, temos aí o exemplo dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, temos o exemplo de São José Moscati, que foi um médico, Santa Giana, que foi médica, e tantos outros santos que viveram inseridos na sociedade, evangelizando, fazendo o bem, levando Nosso Senhor para as almas, levando e as almas para Nosso Senhor. Então que esses santos intercedam por nós,
nos confirmem nessa vocação que vem do nosso batismo, para que nós, transformados por esse mandamento do amor, sejamos transformadores do meio social onde Deus, na sua providência, nos colocou para ali levarmos o Santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.